Olá, tudo bem? Eu me chamo Camila e hoje eu quero falar com você. No vídeo de hoje estarei falando sobre Ai das cidades impenitentes. E o texto que nós estaremos estudando hoje se encontra em Mateus 11, do 20 ao 24. Acompanhe aí, ok? Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás até o céu? Não, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para a cidade de Sodoma do que para contigo. E o que é que nós podemos aprender com esses 4, 5 versículos? Se formos dar uma recapitulada, no capítulo 11, né, ele começa falando, né, sobre que Jesus acaba de dar as instruções que ele deu aos seus discípulos lá no capítulo 10, para ir em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele vai começar a pregar nas cidades dos discípulos, né? E em uma dessas que ele estava instruindo as pessoas, veio os discípulos de João Batista, amando do João Batista que estava na prisão, para saber se era esse mesmo Messias ou que eles deviam esperar por outro. E Jesus fala para os discípulos de João Batista que era para eles ouvir e ver e depois contar isso tudo para João, sobre tudo que eles estavam vendo e ouvindo. E depois eles saem, Jesus começa a dar testemunho sobre quem é João Batista. E agora, né, depois disso tudo, que Jesus fala sobre quem João Batista é, que ele dá testemunho de João. E aí, o verso 20, ele começa falando, né, sobre essas cidades impenitentes. E o que é impenitente? É que não demonstra arrependimento por seus erros e ou pecados. Ou seja, as cidades que não demonstraram arrependimento. E quando ele fala, né, passou Jesus a increpar. Camila, o que é increpar? Increpar significa repreender, reprovar. Então, passou Jesus a reprovar as cidades nas quais ele operou numerosos milagres. Então, Jesus começou a reprovar cada uma dessas cidades que ele operou inúmeros milagres e pelo fato de eles não terem se arrependido dos seus pecados, das suas práticas erradas. Então Jesus começa a reprovar essas cidades. E aí ele começa, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que se fizeram em vós, há muitos elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Corazim e Betsaida são cidades ali da Galileia. E depois, logo mais, ele vai falando sobre Cafarnaum, que estão ali todos na mesma região. Então, região onde tem judeus, onde Jesus apresentou e operou muitos milagres, mas essas 3 cidades, elas não se arrependeram dos seus pecados, dos seus erros. E olha que foram muita operação de milagres. Eles viram muitas coisas acontecer, mas ainda assim eles não se arrependeram dos seus pecados. E Jesus ele começa a citar cidades pagãs, Tiro, Sidom, Sodoma, comparando e dizendo que haverá menos rigor no dia do juízo para essas cidades do que para essas outras 3 cidades que ele cita. E ele diz que se em Tiro e se em Sidom houvesse essa operação de milagres que aconteceu em Corazim, em Betsaida,
essas duas cidades de Tiro e Sidom, elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza, elas teriam se humilhado com pano de saco e cinza, elas teriam se arrependido dos pecados. E ele diz que, né, haverá menos rigor no dia do juízo para Tiro e Sidom do que para essas duas cidades, por elas terem visto os milagres, a operação dos milagres, e de não terem se arrependido dos seus pecados. Mais à frente, ele fala sobre a questão de Cafarnaum, perguntando se ela porventura ia se elevar até o céu, e disse que não, que ela descerá até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que aconteceu lá em Cafarnaum, ela teria permanecido até o dia de hoje. E ele diz no 24 que haverá menos rigor no dia do juízo para com a cidade, né, com a terra de Sodoma, do que para Cafarnaum. E o que é que nós podemos, né, aprender em relação a esses 5 versículos? Diante dessas palavras de Jesus, todos nós somos chamados a refletir sobre a nossa vida para tomar consciência de que somos privilegiados, porque temos acesso à palavra de Deus e, testemunhas de muitos milagres e bênçãos recebidas na nossa caminhada. Então, nós somos privilegiados, porque nós temos acesso à palavra, acesso aos testemunhos, né, através dos milagres e as bênçãos que nós recebemos na nossa caminhada. Por essa razão, seremos tratados com mais dureza, com mais rigor, do que aqueles que ainda vivem na ignorância, porque não conhecem a riqueza dos seus ensinamentos, dos ensinamentos de quem? De Jesus. Então haverá mais rigor para mim e para você, pelo fato de nós conhecermos ao Senhor. Haverá mais rigor para nós do que para aqueles que ainda vivem na ignorância. Então, que nós possamos entender essa mensagem que Jesus cita sobre essas 3 cidades, em que houve a operação de milagres, mas que não houve um genuíno arrependimento. Haverá mais rigor para essas 3 cidades do que para 3 cidades pagãs, que tinha muito erro, muito pecado, idolatria, muitas coisas relacionadas a ruim, mas pelo fato de elas estarem essas 3 cidades, elas vêm ignorância, né? Não falava mal dos profetas e tal. Mas haverá menos rigor para elas do que para essas 3 cidades que viram o Cristo, ouviram os ensinos, a palavra foi pregada, a operação de milagres foi feita, mas isso não gerou neles arrependimento. E o Senhor nos convida hoje a gerarmos frutos de arrependimento, nos arrepender dos pecados que nós cometemos, dos pecados que cometemos no passado, que cometemos no presente, que vamos cometer ainda no futuro. Ele nos chama a nos arrepender dos nossos pecados e deixar, porque quem se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Que nós possamos alcançar a misericórdia no Senhor. Então, ele hoje te convida a você se arrepender dos seus pecados, a deixar e não voltar a praticá-los. E também, isso é genuíno, né, da nossa conversão. Ele nos convida a nos convertermos a Ele, né? A mudar a nossa direção. O converter é isso, você está andando numa direção que está lhe encaminhando para a morte. E quando você se converte, você muda a direção. E a sua direção agora vai em direção à vida, a vida eterna. E quem é a vida eterna? Jesus Cristo. Então, durante a nossa caminhada com Cristo, Ele nos traz coisas que nós devemos nos arrepender, coisas que precisamos renunciar na nossa caminhada, para que possamos estar mais próximos daquilo que Ele tem preparado para mim e para você, para vivermos aquilo que Ele tem nos modelado a sermos nele. E como diz Romanos 12:2, fala sobre a questão da renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E que isso seja verdade na minha vida e na sua vida também. Então, eu agradeço por você assistir esse vídeo até aqui. Curta bastante ele.
Comente aqui o que é que você achou interessante sobre essa palavra. Compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas por esse evangelho. E se você é novo aqui no canal, tá vendo esse botão vermelho? Clica nele, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E eu te vejo no próximo vídeo.